O salmo que nós ouvimos, 44, diz: à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Falemos um pouquinho sobre esse salmo. Maria, nessa celebração que estamos celebrando, sobre a sua assunção ao céu, retrata ou traz à tona a figura desta rainha vestida de ouro de Ofir. O ouro de Ofir era o melhor ouro que se encontrava na Palestina, nas minas de Ofir. Dali se extraía o melhor ouro. Por isso que o texto davídico do Salmo 44, de algumas Bíblias, 45, ou a protestante, 43, retratam essa beleza desta suposta rainha que procurava se unir ao rei para prestar homenagem ao povo. Sabemos que no antigo Israel, a rainha tinha um papel importante, porém submisso ao rei. O rei normalmente tinha várias mulheres, mas tinha a esposa legítima, pois tinha as outras, assim, a sobremesa. Então lá, hoje ainda tem alguns que tem uma sobremesa por aí, né? Mas lá em Israel tinha a esposa verdadeira, que era a esposa, e tinha outras. Não sempre, mas quando o rei ia fazer alguma coisa importante para o seu povo, a rainha se vestia esplendidamente e se sentava à direita do rei. A rainha, como toda mulher de Israel, não tinha direito da palavra. Só se lhe fosse dado o direito, ela podia falar. Caso não fosse lhe dado o direito, ela não tinha o direito de falar. Mas a rainha tinha um papel fundamental na vida de Israel. Era a rainha que normalmente intercedia pelo povo. Basta você ler o livro de Esther, por exemplo, que era uma rainha fantástica, intercessora do seu povo, muito mais do que os reis daquele tempo. Quando as coisas esquentavam no reinado, e o rei, mas a rainha estavam ali, diante do povo, e eles iam decidir coisas importantes, a rainha só falava se o rei lhe permitisse falar. Aí o rei tinha um bastão, cajado, símbolo do poder, que até hoje muitos governadores na África, por exemplo, ainda têm um cajado, como sinal do poder que eles têm. Vocês vejam, o bispo, ele tem seu cajado, os reis, em geral, também têm, normalmente, né? O rei, ele estendia o cajado sobre a cabeça da rainha, e aí a rainha podia falar, e a rainha intercedia pelo povo, aquelas questões que eram mais fundantes e fundamentais. Por isso que a rainha ela ia nesse momento toda vestida, primeiramente para encantar o rei. O rei precisava sentir-se confortável diante da rainha. E quando ele estendia o seu báculo para a rainha, ela falava palavras que tocavam o coração do rei. E aí o rei se desmanchava em amor, em dedicação, em zelo, em carinho, em ternura, e permitia que a rainha dissesse aquilo
que o seu coração feminino estava desejando e pensando. A rainha tinha mais sentimentos humanos que o próprio rei. A função do rei era governar matematicamente, politicamente o seu reinado. A rainha tinha uma função do extremo cuidado com a vida do povo. Por isso que esse texto do Salmo 44 está relacionado à celebração que nós fazemos hoje, lembrando a figura de Maria. Maria é esta rainha que está sentado à direita do Pai. E o Pai lhe permite que de vez em quando ela fale. E quando Maria fala, ela fala coisas que tocam o coração do povo. Nós, cristãos católicos, pegamos Maria e a coroamos, como se ela fosse a rainha. Não por idolatria, como às vezes alguém pensa, mas coroamos Maria como o texto do Salmo nos permite a reflexão. Esse é o primeiro ponto. O Salmo 44 também é um salmo que tem uma relação com o matrimônio e com o convite matrimonial. Não há Maria sem um casamento, sem uma relação matrimonial com seu povo. A relação matrimonial de Deus com seu povo é uma relação de carne e de espírito. Por isso que o salmista, ele vai fazer todo um elogio a esta mulher, esta rainha, revestida da mais pura beleza, que é a beleza do ouro de Ofir. O ouro de Ofir também representa a virgindade desta mulher e do mistério que ela retrata ao nascer o Salvador daquela que era o grande mistério da vida. Como alguém pode dar à luz sendo virgem? Somente uma rainha revestida de ouro de Ofir poderia realizar isto. Era o privilégio que o rei dava à rainha. É o privilégio que Deus dá a Maria para que ela fale aquilo que o sentimento humano, o sentimento do povo está carente de dizer. Maria representa essa figura desta rainha que intercede pelo povo. O Salmo 44 também é um convite, como disse, ao matrimônio entre Deus e seu povo. E esse matrimônio é um convite que Deus faz a seu povo. É o convite que Deus fez a Maria. Curiosamente, o anjo Gabriel não impõe a Maria a obrigação dela aceitar o convite de Gabriel, não. O convite de Gabriel foi um convite libertador, democrático, diríamos, e ele expõe a Maria o projeto da salvação. Essa Maria que era a rainha, revestida dos poderes do Antigo Testamento, ela reconhece isto, porque Deus passou-lhe o bastão e lhe deu o direito da palavra. E Maria vai dizer o seu sim. Quando o rei permite a rainha falar, o rei tem que dizer sim ao que a rainha dissesse. Até se fosse coisas aparentemente impossíveis. Porque o rei passou o bastão. O rei permitiu que a sua esposa, a rainha, dissesse coisas que ele jamais poderia imaginar. Esta é a Maria que nós amamos. Esta é a Maria que talvez a gente tenha que aprender a buscar. Essa Maria revestida de ouro de Ofir não é uma rainha à semelhança
das rainhas humanas que nós conhecemos. É a rainha privilegiada, é a rainha escolhida, é a rainha bastonada, é aquela mulher cujo Deus olhou com ternura para ela e a escolheu. E lhe deu direito de que ela dissesse uma palavra. E a palavra que Maria disse está retratado no livro de Atos, no livro de Lucas, quando ele canta, retratando a palavra de Maria, o seu grande Magnificat. Deus fez em mim maravilhas. Quando a rainha abria a boca e começava a dizer aquilo que o povo estava necessitado, o rei se encantava. Não somente com a beleza física da rainha, porque a rainha sabia que aquele momento é a hora dela se vestir com as melhores roupas que ela tinha. E a melhor roupa que a rainha, no caso Maria, tinha, era a roupagem da sua virgindade. Daquilo que era intransponivelmente impossível, era possível para Deus. No Salmo 44 há um chamado do matrimônio, como disse. E esse chamado matrimônio é um chamado de convocação. E nós vamos encontrar na Bíblia várias pessoas que se identificaram com o salmista Davi. Por exemplo, Abraão. Abraão deixa a sua casa, deixa Harã da Mesopotâmia e segue para uma terra desconhecida. O convite de Deus no Salmo 44 é o convite das coisas impossíveis, porque para a rainha tudo era possível, humanamente falando. Por isso que Abraão também deixa a sua terra, a sua pátria, e vai em busca da terra prometida, que ele nem conhecia. Maria também não conhecia o plano de Deus. Maria disse um sim, Abraão disse um sim, por isso que Abraão deixa os deuses pagãos e vai em busca do único Deus, que ele também não conhecia. Maria não conhecia o plano de Deus. Maria não sabia de nada, como ela mesma diz, mas como isto vai acontecer? Maria sabia que, humanamente falando, o projeto de Deus era impossível. Não tinha condições de realizar o projeto de Deus. Abraão fez a mesma coisa. Ele acreditou naquilo que era impossível, humanamente falando. Você abre a Bíblia, mais algumas páginas, você encontra Jacó. Jacó também teve que deixar a casa dos seus pais, porque senão ele seria morto por Esaú, seu próprio irmão. É preciso deixar a casa em busca da bênção. E Jacó fez isto. Jacó deixa a sua casa, a sua parentela, deixa o seu irmão, porque era o seu perigo. O perigo habita a nossa casa, o perigo está na nossa casa. E Jacó deixa a sua parentela, o seu irmão, e vai para uma terra também desconhecida. Mas curiosamente, nesse plano magnífico de Jacó, nasce José do Egito. No plano magnífico de Maria, e impossível humanamente falando, nasce Jesus, o Salvador. José é o Salvador do Egito, Jesus, Salvador da humanidade. Os dois planos se completam. Por isso que o Salmo 44 é um salmo tremendamente salvador e libertador do seu povo. Olha mais umas páginas da Bíblia, você encontra Davi. Davi, ele jovem, teve que se separar da família, do seu pai Jessé. Tinha outros irmãos. O Davizinho teve que sair de casa. Você quer vencer na vida? Tem que sair.
Não há como vencer ficando. Existem filhos, irmãos, que não vencem na vida porque nunca saem. E é preciso deixar os nossos filhos partirem. É preciso soltar os nossos filhos para que eles encontrem o seu projeto de vida. Davi teve que sair, teve que largar tudo. Ele teve que deixar os seus irmãos para descobrir nele a sua grandeza. Maria, ela estava talvez muito bem com José, mas quando ela soube que sua prima Isabel estava grávida, esperando um filho, ela deixa tudo e vai em busca de sua prima Isabel. E nesse encontro com Isabel que se dá a revelação da grandeza que Maria trazia dentro de si, e Isabel portava também o João o Batista. As duas mães se encontram. Por isso que o salmo ele é significativo. Eram mulheres vestidas de ouro, de Ofir. Ambas carregavam a beleza do vestuário, que o vestuário da graça que elas carregavam entre si. Davi ele teve que partir para permanecer em Belém, perseguido por Saul, o rei. Maria, quando ela e José tiveram Jesus, logo que ele nasceu, eles também foram perseguidos pelo rei Herodes. Teve que partir, teve que largar a sua terra, a sua comodidade, a sua casa, e ir para um lugar desconhecido. Essa é a figura de Maria que nós precisamos descobrir. Maria não é somente para eu pedir alguma coisa para ela, é para que eu veja nela um espelho de vida, de como eu devo aprender a partir. E só partindo a gente vai descobrir aquilo que é possível. Querido irmão, querida irmã, descubra em Maria a mulher vestida de ouro esplendente, de ouro de Ofir. A sua roupa, a sua vestimenta é a vestimenta da graça, que certamente pode nos cobrir. Pensemos nisso. Se você tiver tempo essa semana, leia de novo o Salmo 44. Creio em Deus Pai.